Eu não acho o Arias mais jogador, tá, do que Gerson e Paquetá. Mas eu acho que ele pode mudar mais um time do que Gerson e Paquetá. Eu acho que o Arias, ele é muito decisivo, ele se movimenta muito, ele muda o ataque de um time, que é o que eu vinha pedindo pro Flamengo. Eu acho muito que o Flamengo precisa de um cara que se movimente, mas que saiba jogar futebol, que pense, né? Eu acho que ele pensa mais que o Plata, eu acho que ele pensa mais que o Samuel Lino, eu acho que ele pensa mais do que o próprio Carrascal. Eu acho que o Arias chegando num clube no Brasil, pra mim, minha opinião, ele muda mais um time positivamente do que Paquetá e Gerson. Ah, você acha ele mais jogador? Não. Mas eu acho que pro meu time, eu preferiria contratar um Arias. Eu preferiria. Eu acho, e mais barato. Vale deixar claro. Vai ser bem mais barato e para mim vai ser tão eficiente quanto ou mais. Eu acho o Arias um baita nome, como eu falei aqui que eu acharia o Luiz Henrique, Vamp. Eu acho que são os tipos de jogadores que não estão unanimidade na Europa, não estão em clubes que são, nossa, gigantes, e que pagando o que os clubes brasileiros estão pagando hoje em dia, viriam pro Brasil. Então, eu acho um baita nome aí se o Palmeiras avançar nessa negociação, Marcos André. Boa tarde, Tico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? Cada atleta com sua importância, né? O Arias foi muito importante pro Fluminense na conquista da Libertadores, né? Na primeira conquista do Fluminense, a sua primeira Libertadores. Era um dos principais atletas do clube, jogando muito, titular da seleção colombiana, né? É vendido, vai lá para Inglaterra, praticamente selado já mesmo a queda do Wolverhampton. Eu acho que o Brown, né? Outro que tá, né? É o Burley. Outro ali que também já praticamente selou. E vai ficar aquela briga lá, North Forest, Leeds United, West Ham. Aí você pega a importância do Gerson pro Flamengo, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, Paquetá, vai pro futebol francês, vai pra Itália, joga na Premier League e consegue levar o West Ham a um título de Conference League, né? Conferência, né? Que é a terceira divisão, no caso lá. Então, cada um com sua importância para os clubes que defenderam. O Gerson, normalmente era convocado para a seleção, foi pelo Tite, pelo Ancelotti. O Paquetá já jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira, convocado direto, vai para mais uma Copa do Mundo. O Arias vai estar aí também na próxima Copa do Mundo daqui a 4 meses. E engraçado que o meio campo da seleção colombiana, o Arias joga de vez em quando, é titular, não é? No Volvo. O Richard Rios perdeu a posição no Benfica, machucou e perdeu a posição. E o Jaime Rodrigues está desempregado. Está parado. Quer dizer, um meio campo de uma seleção colombiana que a gente vem enfrentando aí o Brasil nas eliminatórias e não perdeu para o Brasil, né? Não perdeu nem aqui, perdeu aqui e lá, né? Então, quer dizer assim, é importante. Aí esses valores que você está falando aí, ó, o Gerson veio por 30 milhões, não sei. O Paquetá 50 milhões. Será que o Palmeiras tem condição de repatriar o Fluminense? O Fluminense foi para o Mundial de Clubes. A gente falou aqui que em torno de faturamento gerou quase meio bilhões de lucro. O Palmeiras, eu acho que fechou o balanço agora aí em mais de 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 200. O Flamengo, quase 2 bilhões e 100, o Mauro foi 2 bilhões. Então, quer dizer assim, quando contrata o Paquetá, estava olhando, a operação do Paquetá saiu por 50 milhões. Se eu sou um clube que fatura... Oi. Mas se você falar que a operação do Paquetá saiu por 50 milhões, aí você tem que falar que a do Gerson saiu por 38. Tá bom, 40. Vamos lá, vamos arredondar pra cima. Quando você pega... Se eu tenho um clube que eu faturo 2 bilhões, o outro por 1 bilhão e meio, o outro tem 700 milhões, essa compra não é à vista. Se eu faturo 2 bilhões por ano, eu tenho que pagar 10 milhões por ano, que dá em torno de 60 milhões, eu faturo 2. Isso não é uma coisa que vai fazer a diferença para que o meu caixa não termine bem no final do ano. A compra do Paquetá por 50, que seja pago de 3 vezes, que o Flamengo desembolse 90 milhões por ano. Pô, eu faturo 2 bilhões. Eu não sei como é que está o caixa do Palmeiras. Saiu vários jogadores. O Abel, quando perde, ele alega que não tem, que está usando a base. Quando ganha, está tudo muito bem, muito maravilhoso. Quando os jogadores saem ou chegam, no Palmeiras, tudo com a aval do Abel. Não é só no Palmeiras, não. No Flamengo, no Cruzeiro. Eu duvido que o Pedrinho passou na cabeça do Pedrinho e falou: eu vou lá comprar o Gerson. Alguém falou, o Tite, alguém falou: tem um Gerson aí no mercado no Sopa, vamos reforçar. Eles assinam o cheque. E o Arias já é um cara que todo mundo conhece. Em algum momento aqui no futebol brasileiro, eu falei, pô, pelas cifras que estavam, eu digo, ó, muito fácil comprar o Marcos Leonardo que está aqui, a multa rescisória, que está aqui, o próprio Arias. Você vê que o Arias foi o quê, por 25 milhões? Está voltando por 25 milhões. Essa operação já podia ter sido feita aqui mesmo. Mas às vezes o atleta tem um sonho de jogar
em outro país, ir para fora. Isso aconteceu outro dia com o Matheus Pereira no Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma reviravolta, o manteve, conseguiu segurar ele, né, renovou o contrato agora do Matheus Pereira. De repente o Arias tem um sonho de o mesmo salário aqui. O Fabrício Bruno não quis ir. Quando somou tudo, falou: não, é melhor ganhar tudo, o mesmo salário aqui, mas do que encarar uma Primeira Liga no teu sonho. O sonho é ver ele ganhar o dinheiro, fazer o pé de meia, não é só de morar no país. Né? Então é o seguinte, se for mesmo, o Palmeiras conseguir fazer essa operação, o Fluminense vai repatriar um cara que foi muito bem aqui quando ele jogou aqui no país. Foi muito bem mesmo, ele foi para mim o principal jogador. O John Kennedy fez o gol lá na final. Mas o que o Arias jogou naquela temporada pelo Fluminense, jogou muito. Né? Levou o Fluminense ao título aí da Libertadores e no próprio Mundial de Clubes ele foi muito bem também. Para você, Vamp, vale mais a pena 42 milhões de euros no Paquetá, 30 milhões de euros no Gerson ou 25 milhões de euros no Arias? Eu acho que quem tiver condições de comprar e não prejudicar o seu caixa e ficar em dívida recebendo a transferência, são tudo contratações boas. Isso aí vai do caixa de cada um. A quem vai jogar mais? Pô, a gente já sabe o que o Gerson fez pelo Flamengo, como a gente sabe o que o John Arias fez pelo Fluminense. Então, se vale ou não, se você tem um dinheiro, não vai te impactar nas suas finanças em dívida para o clube, pode comprar tranquilo. Não, sim, mas se você é dirigente, que é a mesma pergunta que eu vou fazer pro Bruno. Você tem esse caixa. Ó, você tem 42 milhões de euros aqui na tua mão, Vampeta. Você pode contratar o Gerson por 30, Paquetá por 42, Arias por 25. Quem que você quer? O Flamengo ganhou com o Gerson, não foi lá de volta para comprar. O Cruzeiro comprou. O Fluminense, não sei aí a que pé tá. Se não é pior que nenhum deles estão botando tudo pro mesmo time que jogou. O Paquetá, mas depois de anos, né? Sim. Depois de anos. Eu gosto dos três, Chico. 2 da seleção brasileira. Se eu pudesse, eu teria os 3 no meu meio campo. Pronto. Se eu tivesse, e eu torço até pra calar a boca, óbvio. Mas se eu tivesse o dinheiro, eu preferiria Arias e mais um. Entendeu? É o que eu falo. Porque eu acho... Eu entendo você é xarope, irmão. Você fala que os outros 2 jogam mais do que o Arias e que é o Arias. Não. Eu não falei que o Arias é mais jogador. Ué, porra, uma coisa é você ser mais jogador. A outra coisa é você ver quem que se encaixaria melhor no teu time. Quem que você acha que muda um time. O Arias eu acho que muda mais um time. O Arias eu acho que cria chance de gol o tempo todo. O Arias eu acho que decide jogo sozinho, como decidiu várias vezes no Fluminense. É diferente, que é o que eu falo. Eu acho o Arias mais decisivo pro nível futebol brasileiro. Agora, tá bom, mas você vai botar numa seleção brasileira que tem Vinícius Júnior, que tem Rafinha, que tem tudo. Eu prefiro o Paquetá. Ué, eu acho que eu tô sendo bem claro. Eu acho que no futebol brasileiro, para você colocar num time e o cara ser decisivo, ele mudar a forma de jogar de um time, eu acho que é o Arias. E eu optaria, se eu fosse qualquer clube brasileiro hoje, e eu já falei isso, por Arias ou Luiz Henrique. Eu acho 2 jogadores muito bons, que mudam o time, que fazem gol, que decidem jogo. Eu posso calar minha boca. Agora, se eu ficar sempre em cima do muro, porque na frente eu posso calar a boca, aí o programa perde a graça. Eu vejo assim, como atletas, né? O Gerson mais técnico, segura a bola melhor, cabeça em pé. O Paquetá com mais mobilidade de jogar em várias funções. E o Arias mais rápido e com mais força. São 3 atletas totalmente diferentes um do outro. Bruno Prado, Arias tem o peso desses outros jogadores? Lembrando, tá? São 3 jogadores de seleção, né? O Arias, titular da seleção colombiana. O Gerson foi convocado recentemente para a seleção brasileira. Na última ele não estava, né? Não, com o Ancelotti ele só foi na primeira do Ancelotti, depois não foi mais. Na última ele não estava. E o Paquetá, que provavelmente vai estar aí nessa Copa do Mundo. Ô Bruno, você acha que realmente os clubes funcionam assim? Você diz que dirigente é muito assim também, né? Opa, um contratou, eu tenho que contratar também. Eu tenho que mostrar força também. Perdi jogador, vou contratar. E o peso, né, do nome Arias. Eu acho difícil, tá? Quase impossível o Fluminense conseguir cobrir o Palmeiras. Não sei se o Fluminense tem dinheiro para isso. E o Palmeiras tem, né, Bruno? Sim, e o Fluminense, claro, vai ter também uma pressão. Acho que funciona muito, sim, ele contratou, a gente precisa responder, acho que tem um pouco disso. O Fluminense, o Arias cumpriu muito bem a parte dele lá. O Fluminense contratou o Arias do Santa Fé da Colômbia, porque enfrentou o Santa Fé em uma Libertadores, jogou contra o Arias, gostou e contratou. Como ele contratou o Freitas, o Ignacio, o Serna, que eram de times peruanos, que o Fluminense enfrentou na Libertadores, jogou contra e trouxe. Então o Fluminense, ele foi bem, ele jogou contra, o jogador agradou, ele trouxe por um preço mais barato, vendeu bem
E o jogador foi campeão lá, né? O jogador principalmente da Libertadores. Então ele cumpriu muito bem. O Fluminense, eu não sei tudo das finanças do Fluminense, mas a princípio não é um patamar, assim, 25 milhões de euros que o Fluminense tem disputado o jogador. Então, se for para, vamos pegar o que a gente não tem só para o cara vir para cá e não ir para o outro. Aí não vale a pena. Aí tem que colocar o pé no chão e falar, o cara já cumpriu dele aqui. A missão dele no Fluminense foi muito bem cumprida, muito bem feita. E ele segue a vida dele. O Arias foi para o Wolverhampton já com 28 anos, já numa idade que é mais difícil adaptar na Europa, e não é nem técnica, a qualidade técnica ele tem. Talvez seja questão de morar ter um outro cenário, ter um outro jogo, até na parte física, de intensidade, de força. Os jogadores que vão com essa idade têm um pouco mais de dificuldade. O Scarpa foi mais velho também para a Inglaterra, para o Nottingham Forest, voltou rápido. E o Arias também caiu num time ruim, né? Isso também atrapalhou bastante. Esse time do Wolverhampton, eles têm uma vitória no campeonato, tá rebaixado, ganhou um jogo só até agora, já está no segundo turno da competição, eles ganharam um jogo. Então também o time é ruim, também não ajudou nem um pouco nem o Arias e nem ninguém que joga lá. Eu acho que é uma contratação mais ou menos do mesmo patamar. Até na pergunta que você fez, pelos valores, se eu tivesse essas opções, eu traria o Arias porque ele acabou ficando bem mais barato que os outros. E eu não acho que ele está muito abaixo dos outros, não. Acho que eles são jogadores mais ou menos com características diferentes, verdade, como o Vamp explicou muito bem a característica de cada um. Mas são jogadores, acho que no mesmo patamar ali. Não acho que o Paquetá, o Gerson, o Arias tenha muita diferença assim no nível de cada um. Tem nas características. E o Arias, ele vem para uma função, se ele vier mesmo para o Palmeiras, que o Palmeiras está precisando. O Palmeiras tem uma ótima dupla de ataque, com o Flaco e com o Vitor Roque, acertou ali com os dois, mas essa ligação o meia atacante, o Palmeiras está com dificuldade, né? O Veiga está de saída, já não rendia do mesmo jeito que já rendeu. O Maurício e o Felipe Anderson oscilam muito, são caras que às vezes já ajudaram o Palmeiras, principalmente o Maurício, mas muitas vezes estão mal. O Felipe Anderson tem mais momentos ruins do que bons. Então o Arias, ele vem assim para uma função, para jogar mais atrás ou pelo lado, né? Mais atrás dos dois atacantes que o Palmeiras está buscando ainda. Então se o Palmeiras conseguir concretizar, é uma ótima contratação, é numa posição que o Palmeiras, diria, ele teve o Veiga, antes ele teve o Dudu, desde que o Dudu machucou, o Dudu já não voltou bem, e depois teve o Estevão, né? Nessa posição, seja pelo lado ou pelo meio, mas atrás dos atacantes. O Palmeiras vem procurando e ainda não encontrou, e talvez o Arias preencha isso muito bem.